estar de volta com vocês. Foi um domingo maravilhoso aquele, né? Onde, como disse naquela ocasião, fui mais abençoado por vocês, porque quando eu falo sobre o livro que eu uso, então a gente aprende muito quando tem uma oportunidade como essa. Eu fico muito feliz por Deus ter nos trazido aqui mais uma vez para juntos crescermos no conhecimento dessa palavra. Dizia que igreja é uma família, mas uma família de Deus. E eu me lembro que naquela ocasião a gente tratou alguma coisa a respeito da herança, da linhagem, vamos dizer assim, de Jesus. E nós vimos em Mateus que Jesus, ele era da linhagem de Davi, do rei Davi. Mas aí a gente parou num pontozinho quando lá em Mateus dizia que Jesus, ele era nascido de Maria, né? Vamos ver lá, Mateus 7. Vamos relembrar. 7 não, perdão, Mateus 1, né? Versículo. Mateus capítulo 1. A genealogia de Jesus Cristo. Verso 16 diz: E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. A gente parava aí e dizia assim: então, na verdade, Jesus não era descendente natural de Davi. Porque se a genealogia trazia José como descendente de Davi, Jesus, de forma não natural, né, vamos dizer assim, não de forma genética, era filho de Davi, era herdeiro, era da genealogia de Davi. Mas a gente viu que Jesus foi da genealogia de Davi por adoção. E aí a gente entendeu que a nossa condição de adotivos do Pai Eterno não é por acaso. É porque em Jesus nós somos feitos herança de Deus. Amém? E eu fiquei muito feliz quando comecei a estudar um pouquinho para a gente trazer o que a gente poderia dizer aqui a respeito de como ser guiado no Espírito, que é o tema que nós estamos estudando esse mês. Quando eu vi que lá em Romanos 8,14 diz que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo seu Espírito. Aleluia! Aleluia! E aí nós vimos, eu comecei a ficar muito feliz porque nós vimos há 14 dias atrás como somos feitos filhos e por que nós somos feitos filhos, né? E para que a gente viu tudo isso aqui há 14 dias atrás. E aí parecia que era uma oportunidade, não uma oportunidade, talvez tenha ficado alguma coisa por dizer, amém? E aí Deus nos deu essa oportunidade. E aí a gente querendo dar uma cara para esse dia de hoje, a gente entendeu de falar a respeito do caráter de um filho. Amém? Você pode repetir isso comigo? O caráter do filho. Aleluia. Sobre isso nós vamos meditar um pouquinho nesta manhã. E queria que você abrisse comigo lá em 1 João 2,6. Um versículo muito conhecido, curtinho, mas que muito tem a falar para a gente. 1 João 2,6 na revista e corrigida diz assim: aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E na nova tradução, na linguagem de hoje, ele diz um pouquinho diferente. 1 João 2,6. Na nova tradução da linguagem de hoje ele diz: quem diz que vive unido com Deus, olha, um pouquinho diferente, deve viver como Jesus Cristo viveu. Na revista corrigida, como disse, como ele andou, né? Mas não diz expressamente. Na nova tradução da linguagem de hoje diz: ele diz que anda unido com Deus, deve viver como Jesus Cristo viveu. E aí eu parei aqui para pensar: como foi que Jesus Cristo viveu? Qual foi o estilo de vida que Jesus Cristo viveu?
se eu sou filho de Deus, se eu quero ter o caráter de Deus, por que eu devo andar como Jesus andou? Vimos há poucos dias atrás que Jesus, ele se fez homem, mas a sua natureza era divina, de filho de Deus. E em certa ocasião Jesus foi indagado pelos mestres, né, pelos sábios daquele tempo, e eles pediam que Jesus, ou eles interrogavam Jesus de alguma forma, querendo lançar dúvidas sobre ele, querendo colocar sobre Jesus algum tipo de pecha, algum tipo de mácula, para que ele fosse conhecido pelas pessoas, não só pelas boas obras que ele fazia, mas eles queriam lançar sobre Jesus a condenação que lá na frente eles escreveram sobre a sua cabeça na cruz, que ele dizia ser o rei dos judeus, né? Eles estavam querendo já entabular aquela acusação. E aí Jesus, de forma muito sábia, respondeu para eles que eles não ficassem espantados, não ficassem pesarosos, preocupados, porque ele era a expressão exata do Pai, né? Jesus respondeu para eles: quem vê a mim, vê o Pai, porque eu vim do Pai que me enviou. E aí, mais à frente, a palavra de Deus diz que Jesus andou por toda a terra, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Então é essa forma que 1 João 2,6 nos recomenda andar como Jesus Cristo andou. Por quê? Porque nós somos, como Jesus, filhos adotivos do Pai. Amém? E como filhos adotivos do Pai, nós temos a prerrogativa, ou a legalidade, ou a moral, como a gente diz na nossa linguagem comum, né, do dia a dia, a gente tem moral para chegar e dizer: eu sou a expressão exata do meu Pai, porque eu vim dele. E estou aqui para fazer o bem e curar a todos os oprimidos do diabo. Aleluia! Foi para isso que fomos chamados. E aí você diz: mas Isaac, isso é muito grande. Mas é para isso mesmo que você foi chamado. É muito grande mesmo. Às vezes a gente fica espantado com o tanto de confiança que Deus colocou na nossa mão. E aí lembra logo dos talentos, né? A parábola dos talentos. Mas não foi exatamente isso que me propus a falar hoje. São duas experiências distintas, né, em relação ao ser criado pelo Espírito, propriamente entrando no tema de hoje. Segundo o Novo Testamento, todo filho de Deus tem o Espírito de Deus. Se você nasceu de novo, o Espírito de Deus está no seu espírito. Falando um pouquinho a respeito de novo nascimento, é muito importante que a gente tenha uma consideração clássica da palavra a respeito do novo nascimento, que eu queria que você abrisse comigo lá em João, no Evangelho de João, capítulo 3, que fala que é uma oportunidade em que o próprio Jesus, falando a Nicodemos, deu como que fosse um conceito do que seria o novo nascimento. E é importante para que a gente siga no entendimento de como ser guiado ao Espírito, que a gente lê a respeito desta verdade. João 3, a partir do verso 1 até o 7, diz: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. É Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Note que o nascimento que Jesus falava aqui, nascer de novo, não era um nascer natural ou genético ou biológico. Não era a união de um homem e uma mulher que fecunda um óvulo
9 meses depois, aquele feto passa a ser um ser vivente, um homem, uma mulher. Jesus falava do nascimento espiritual. Falava, como diz o verso 6, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quando Jesus chama a atenção de Nicodemos para o nascimento, para um novo nascimento, um novo estilo de vida, ele estava querendo dizer que aquela vida, que já tiveram uma história, um percurso, todo um estilo de vida vivido, daquele momento em diante, daquele encontro para frente, deveria ter uma mudança radical. E essa mudança não seria exterior, mas interior. Kenneth Hagin diz que, em um dos seus livros, diz que o homem, ele faz um comparativo entre o homem, a natureza humana e a natureza divina, e ele diz: o homem é um espírito, ele tem uma alma e ele habita num corpo. Assim como Deus, existe Deus Pai, Deus Espírito e Deus Filho, Jesus Cristo, o homem também é um ser trino. O homem é um espírito, o homem não é essa casca que você vê. Eu não sou esse corpo que vocês veem, mas eu sou um espírito. Eu tenho uma alma onde estão o meu intelecto, as minhas vontades, aquelas minhas ideias, a minha comunicação com a literatura, com o que é de cultura, é a minha alma. E tenho um corpo que é por onde eu me exteriorizo com o mundo natural. Mas eu não sou exatamente essa casca que você vê. Então Jesus chamava Nicodemos para a mudança do homem interior, do homem verdadeiro, do homem real. Nicodemos, você precisa conceber que não é o corpo externo que precisa voltar ao ventre da sua mãe, mas aquele do homem verdadeiro, o homem real, aquele precisa ter um encontro com Cristo e se subordinar a esta verdade para ser nascido da água e do Espírito. Vamos avançar um pouquinho para a gente entender isso melhor. Devemos, entretanto, diferenciar entre ser nascido do Espírito e ser cheio do Espírito. Aleluia! O crente nascido de novo pode ficar cheio do Espírito. Então haverá um transbordamento e ele falará em outras línguas conforme o Espírito concede que fale. Podemos ver isso em Atos, capítulo 2. Atos 2, de 1 a 5. Fala a respeito da descida do Espírito Santo, mais conhecido como Pentecostes, E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente vem do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Esse é o transbordar do Espírito Santo. É diferente de receber o Espírito Santo. Jesus usou a água, como vimos lá em João 3, Jesus usou a água para tipificar duas experiências: o novo nascimento e a plenitude do Espírito. Jesus usou a água para expressar, para tipificar, para dar um modelo dessas duas experiências, entre o novo nascimento e a plenitude do Espírito. Vamos lá voltar um pouquinho para o Evangelho de João, capítulo 4, dessa vez. No comecinho a gente vai ver algumas referências. Você não canse, porque é importante para a fixação. E é sempre importante que a gente faça essa introdução, fundamentando os princípios da verdade bíblica, para que não fiquem lacunas. João 4, a partir do verso 10, diz assim: Jesus respondeu e disse: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele
lhe daria água viva. Verso 11, disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Verso 13, Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará dele uma fonte de água viva, que salte para a vida eterna. Aqui Jesus se reportava intimamente com o novo nascimento. Ele não falava aqui do batismo no Espírito Santo, do transbordar para abençoar pessoas, não, mas ele fala apenas do novo nascimento para a vida eterna, em que a pessoa, quando faz uma aliança com ele, apenas é beneficiada. Eu deixei de estar no lamaçal do pecado e fui transportado para o reino do Filho do Sol. Amém? Como mais à frente a palavra diz. E a respeito da plenitude, no mesmo Evangelho de João, capítulo 7, João 7, 37 a 39. Diz o 37: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios da água viva correrão do seu ventre. Nota a diferença. Verso 39: e isto disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então aqui Jesus se reporta à plenitude do Espírito, ao ser cheio do Espírito, transbordando para alcançar e abençoar outras pessoas. A capacitação que vimos lá em Atos 2. Aqui Jesus se reporta a isso. São duas experiências diferentes. O novo nascimento é uma fonte, é uma fonte dentro de você para o seu próprio benefício. Isso é o novo nascimento, jorrando para a vida eterna. Algumas pessoas pensam assim: eu terei vida eterna. Não, nós já temos vida eterna. Aleluia! A partir do instante em que recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós já temos a vida eterna. Diz Romanos, acho que é no capítulo 6 de Romanos, que diz: o pecado gera morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu acredito que é no capítulo 6 de Romanos. Então, se nós concedemos que a partir do instante que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos justificados por meio da graça, pela graça, então nós não podemos dizer nós teremos, a partir do arrebatamento, uma vida eterna. Não, nós já temos vida eterna. É uma consequência natural do novo nascimento. E já a plenitude do Espírito são rios que fluem de dentro de você e abençoam a outras pessoas. É uma capacitação. O batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, é uma capacitação do alto para que a gente manifeste na terra a vida de Deus. Aquilo que falávamos no início: Jesus andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Por que Jesus andou fazendo isso? Porque ele ainda tinha nele a plenitude do Espírito. Essa mesma plenitude está em nós. A palavra de Deus diz que aquele mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, aquele mesmo poder, ele está dentro de nós, dentro de mim, dentro de você. Aleluia! Aquela mesma força. Veja só o tamanho da grandeza. Você pode conceber isso. Alguém estava morto, sepultado, e depois de 3 dias, um poder foi lá e retirou ele de volta para a vida. É pouca coisa? É pouca coisa? Não, não pode ser pouca coisa. 3 dias. No estado natural já estaria em decomposição. A gente pode até conceber isso, que o corpo de Jesus, que estava sepultado, já poderia estar em estado de decomposição. Ele não apenas fez com que o Espírito de Jesus voltasse àquele corpo, mas deu a ele um corpo glorificado. Aleluia! Glória a Deus! Esse mesmo poder
nós. É por isso que é a plenitude do Espírito. Porque na plenitude do Espírito é que somos capacitados a manifestar e a andar, como diz João 2,6. 1 João 2,6. Andar como Jesus Cristo andou. Manifestando isso. Jesus chegou diante do sepulcro e disse: Lázaro, sai para fora. Esse mesmo tipo de manifestação, esse mesmo poder que operava Jesus, opera em nós. Amém, gente? Você pode crer? Amém. Como diz o pastor Claudio, vocês ainda estão aí ou já foram para casa? Aleluia, vamos dar sequência. Ser cheio do Espírito nos ajuda a andar no Espírito e assim estarmos sempre sensíveis à direção de Deus. Ser cheio do Espírito nos ajuda a andar no Espírito e assim estarmos sempre sensíveis à direção de Deus. Veja que eu estava hoje de manhã meditando nisso. E encontrei uma verdade a respeito do Antigo Testamento muito interessante. E eu fiz questão até de fotografar um texto, porque o texto que eu estava meditando, para que a gente tivesse uma ideia melhor aqui. Olha só, a gente tem certo, a gente aprendeu isso, que nós vivemos uma nova aliança, uma aliança melhor e superiores promessas. Então, às vezes a gente tende a esquecer um pouco, a gente é ensinado a esquecer um pouco dos mandamentos da lei mosaica e daqueles fundamentos. Por quê? Porque nós vivemos uma aliança superior. Isso é normal, é natural. Porém, existe no Antigo Testamento verdades que são, como também nos é muito ensinado, uma sombra para revelar aquilo que está no Novo Testamento. Ou seja, aquilo foi escrito e não deve ser desprezado, porque muitas coisas que estão escritas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, os apóstolos, o próprio Jesus se reportava aqueles fatos como verdade para nós hoje. Amém? E nós vamos mergulhar um pouquinho agora no Antigo Testamento. Eu sempre, mesmo antes de conhecer essa palavra revelada, eu sempre tive uma afeição, um carinho especial por Davi. Muitas pessoas têm um carinho muito especial pelo apóstolo Paulo, outros pelo apóstolo Pedro, mas particularmente eu tenho um carinho especial pelo rei Davi. Amém. Apesar de ter sido um homem que não teve o Espírito Santo como nós temos hoje, tinha, como veremos, o Espírito Santo, mas porque ele era rei, porque ele foi constituído rei, mas não no estilo, nos moldes que nós temos, mas ele tinha uma intimidade, um estilo de relacionamento com Deus que nos leva a meditar se nós estamos pelo menos no nível dele. Olha só, ele não tinha o Espírito da forma que nós temos, mas ele vivia coisas que nos ensinam hoje. Vamos ver? Como Deus guiava o homem na velha aliança? Existia algumas formas, e uma delas que nós veremos é mediante os profetas. Nos tempos do Velho Testamento, não eram todos os crentes que tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo vinha sobre o sacerdote, o rei e o profeta. Olha a diferença. Nós vimos há pouco que nós temos o Espírito onde? Dentro de nós. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele habita dentro de nós. Aleluia. Já no Antigo Testamento, não eram todos os crentes que tinham o Espírito. O Espírito vinha sobre, não dentro. Vinha sobre eles, como uma capa. É muito mais fácil para mim dar exemplos quando eu trago um pouquinho para o meu lado natural, o meu lado secular. Quando a gente entende no estudo do direito que é autoridade, a autoridade ela não é inerente à pessoa física, né? Mas ela é do cargo, como o abençoado disse aqui. A autoridade ela não é da pessoa do juiz. Vamos dizer, vou trazer um exemplo de alguém
começo, não é da pessoa de Jaziel Ivo. Jaziel Ivo é um juiz do trabalho daqui de Maceió. Não é da pessoa dele, a autoridade. Não. A autoridade ele recebeu como que a toga que o juiz veste, né? Vamos dizer, não está na toga, tá, gente? Mas vamos dizer que é como se aquela toga trouxesse para ele a autoridade. Por quê? Porque é a investidura do cargo. Na hora em que ele é investido de autoridade, quando ele recebe, ele fez concurso público, ele foi aprovado no concurso público e aí sai uma portaria de nomeação. Na hora que aquela portaria de nomeação está lá no final, diz: esta portaria tem data de vigência a partir do dia tal. Naquele dia, ele é investido de uma autoridade. Mas essa autoridade não dá a ele legalidade para ele fazer o que ele quer. Na hora que ele está de folga, na hora que ele não está, não, é apenas no exercício do dever. Ele tem autoridade para o exercício da magistratura naquele fim específico, né? Então, o Espírito Santo na época do Antigo Testamento, ele vinha como que uma investidura, mas apenas para o exercício daquela determinada função. Só para isso. Então ela vinha sobre o profeta, sobre o sacerdote e sobre o rei, para ungí-los para que operassem naqueles ofícios ministeriais. Só. O rei era ungido para governar o povo. Os sacerdotes eram ungidos para o serviço no templo e para oferecer sacrifícios pelos pecados do povo. E os profetas eram ungidos para guiar o povo a respeito da vontade de Deus e falar ao povo em nome do Senhor. Essas eram as atribuições e eram os porquês da investidura do Espírito sobre eles, não dentro deles. Ainda que o rei e o sacerdote tivessem o Espírito Santo, eles iam ao profeta para receber a orientação de Deus. Ainda assim. E aí eu queria que a gente lembrasse um pouquinho. Não vou abrir por causa do tempo, é uma leitura muito extensa, mas lá em 1 Samuel, capítulo 12, a palavra nos traz um momento em que o profeta Natan, que era o profeta de Israel na época, era um profeta em Israel na época do reinado do rei Davi, ele entra pelo palácio para repreender o rei Davi por causa do pecado que ele havia cometido com a mulher de Urias. Todos nós conhecemos essa história, né? Que Davi estava no lugar errado, na hora errada, né? Fazendo a coisa errada. Porque enquanto Davi estava no terraço, passeando, né? Israel estava em guerra. E todo o exército de Israel estava lutando para manter o reinado de Davi. Estava uma guerra horrível, tremenda. E Davi estava a passear pelo terraço do palácio. E nessa passeadazinha, ele avista a mulher de Urias tomando banho. E aí, ele não se conteve, mandou buscar a mulher de Urias, adulterou com ela, e aí chegamos ao lugar onde, lá no capítulo 12 de 1 Samuel, Natan repreende Davi por isso. Davi, apesar de ser rei, apesar de ter sobre ele o Espírito Santo, cometeu esse pecado terrível. E Davi não se conteve com isso, quando ele soube que a mulher de Urias tinha engravidado daquele ato ilícito, daquela relação ilícita, ele mandou que Urias fosse para a frente da batalha. Ou seja, ele assassinou Urias. Ele foi o autor intelectual que a gente concebe hoje da morte de Urias. E aí Natan chega para Davi e traz como que uma figura de linguagem, uma repreensão. Ele chega para Davi e diz: Rei Davi, trouxe um caso. E aí o rei naquela época era como se fosse um juiz, né? E aí com o caso do sacerdote, profeta, melhor dizendo. E aí ele diz: um homem tinha riquezas e muitos rebanhos, e o vizinho dele só tinha uma única cordeirinha, que ele engordava, tratava bem, cuidava. E chegou o visitante na casa do homem rico, e o homem rico não quis pegar uma de suas crias, do seu rebanho, para servir aquele visitante, mas foi lá, naquela única que o vizinho tinha, matou e serviu o seu visitante. E aí Davi ficou indignado, Davi ficou feroz e disse: esse homem é digno de morte.
E aí Natan olhou na cara de Davi e disse: esse homem é você. Este homem é você. E aí Davi disse: opa. E aí foi pensar no que havia feito, né? E aí Natan começa: você, se quiser em casa, dá uma meditada, vai lá e vê no capítulo 12 do 1 Samuel. É segundo, né? Ela está dizendo segundo ali. E aí ficou muito claro que o Espírito de Deus que estava sobre Natan foi quem revelou ele daquilo tudo. Talvez Natan tenha soubesse a respeito, nem o caso, mas era a manifestação através do ministério, né, de Natan, que dava a ele prerrogativa, legalidade, autoridade para chegar dentro do dizer tudo aquilo. Mais um pouco à frente nós temos a história de Esther, né, que até para Esther entrar na presença do rei, para interceder pelo povo, ela tinha que ter autorização. E o drama de Esther não era falar a respeito dos judeus, era entrar na presença do rei e não ser fulminada, não ser condenada à morte. Olha o que é que Natan faz. Natan chega lá, não só entra, como ele chega na cara de Davi e bota o dedo. Ei, foi você que fez isso. Olha o tamanho da autoridade do Espírito. E olha que não era dentro, era sobre. Aleluia! Olha o tamanho da autoridade. Outro dia eu estava assistindo apenas uma audiência e meditando nisso, em autoridade. Eu via uma juíza magrinha, franzinha, mas com a toga, né, sentada um pouco acima, que o local do juiz é um pouco acima dos demais. E na hora que ela chamou a testemunha para inquirir a testemunha, antes da testemunha falar, ela disse: devo lhe advertir que você deve falar a verdade e apenas a verdade. E se eu perceber, e aí ela se inclinou um pouquinho e viu bem os olhos, se eu perceber que você está mentindo, eu vou te dar voz da prisão, você vai sair daqui preso. E aí eu olhei para a figura da testemunha, e era uma figura como o nosso irmão aqui, quase de 1,90m, 2 metros de altura, um homem, né? E eu disse: poxa, que autoridade de um juiz. Porque uma mulher dizer isso para um homem já é complicado, né? Já é complicado. E sendo o cara quase o dobro da altura dela e da força, muito mais. Mas ela olhou bem nos olhos dele e disse assim: se eu perceber, não é nem se eu tiver convicção, se eu perceber, se eu achar que você está mentindo, você sai daqui preso. Olha aí então a autoridade. E foi isso que Natan fez. Natan exerceu, né, a autoridade do Espírito que estava sobre ele. Ele chegou para Davi, botou o dedo na cara e disse: esse homem é você. Você botou Urias na frente da batalha. Você não apenas desejou a mulher dele, não apenas teve um filho, mas você assassinou o marido dela. Aleluia. E aqui nós vimos a manifestação do Espírito na vida de Natan. E por causa deste confronto que Natan expôs Davi, nós temos uma oração tremenda, uma oração linda, que o rei Davi também tinha sobre ele o Espírito, porque como vimos, o rei, o sacerdote e o profeta recebiam essa investidura para o exercício do ministério, lá no Salmo 51. Vamos ver? Como disse, Davi para mim é uma fonte de inspiração, porque como o próprio Deus declarou, Davi foi achado segundo o seu coração. Aleluia. E olha, como eu dizia, Davi não tinha o Espírito Santo dentro dele, não tinha o Espírito Santo dentro dele, e foi achado segundo o coração de Deus. Gente, isso é muito forte, isso é muito grande. Aleluia. Aleluia. Veja o que é que diz no Salmo 51. Isso aqui, Davi diz assim, em cima, né, a rúbrica desse texto diz assim: Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado.
porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como soube, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me como espírito voluntário. Jesus, melhor dizendo, Davi, ele orava de uma forma tão quebrantada, de uma forma tão humilde, de uma forma tão aberta, ele se abria de uma forma tão grande diante de Deus. Isso arrebentava com o coração de Deus. Arrebentava com o coração de Deus. Como diz um salmo um pouquinho mais à frente, um coração quebrantado, né? Deus não desprezará. Era isso que Davi expressava, um coração quebrantado. Davi esquecia da investidura, da autoridade que tinha sobre ele, e diante de Deus ele se menosprezava mesmo. Ele se jogava e dizia: Deus, não me deixe perder a alegria da tua salvação. Davi não tinha apego pelo reinado de Israel. Isso não canta em Davi. Ele não tinha apego pelo reino, pela posição, pela honra. Gente, Davi era tão grande que enquanto Saul ainda estava reinando, Davi conquistou uma batalha, e aí o povo de Israel, enquanto Saul era saudado, cantava: Saul derrotou milhares, Davi derrotou 10 vezes mais os milhares. E foi a partir daí que Saul começou a ter inveja de Davi, porque ele enxergou que o povo de Israel reconhecia em Davi um poder sobrenatural, um poder do alto. Aleluia! Era o tamanho do reinado de Davi, o tamanho da unção que estava sobre Davi, tremendos. E Davi desprezava tudo isso para estar em linha, em retidão, como diz, em espírito reto com o Pai. Assim nós devemos nos portar. É por isso que eu sempre me encanto quando eu estudo a respeito de Davi. E apesar de ele não ter o Espírito Santo dentro dele, ele tinha uma linha de conduta que era compatível como se tivesse. Amém? Amém. E muito forte essa parte quando ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Certa vez eu estava ouvindo uma ministração, acredito, não lembro com certeza, mas salvo engano era o pastor Josué Gonçalves, e ele dizia: Davi não pecou porque perdeu a alegria da salvação, mas ele perdeu a alegria da salvação porque pecou. Nota a diferença? O pecado, ele nos distancia de Deus. A prática do pecado, ele torna, ainda, eu acho que foi essa semana agora, o irmão Walter, ou Wagner, salvo engano, lá na sede, Wagner, ele estava ministrando a respeito disso, e ele falava: o pecado é como se ele fosse um muro. Imaginemos a muralha da China, né? Que separa duas nações, dois povos, uma muralha enorme, imensa. Assim é o pecado. Assim, quando a gente peca, quando a gente está na prática do pecado, a gente não, porque nós somos justos, amém? Mas o homem sem Deus, que vive na prática do pecado, ele tem como que um muro que o separa de Deus. Não existe ligação entre duas nações separadas pela muralha da China. Existe diferença de cultura, diferença política, diferença religiosa, tudo diferente.
São nações ligadas apenas pelo território, mas separadas fisicamente, mas também culturalmente, em várias áreas. Assim é o pecado. A gente deixa de ter uma ligação com a nossa cidadania eterna e passamos a ter uma ligação meramente natural, meramente efêmera, meramente passageira. Toda vez que o homem se distancia de Deus, né? A gente viu isso lá no princípio, lá no Éden, lá com Adão e Eva, né? Quando Adão, desobedecendo a ordem de Deus, que disse: desta árvore não comerás, ele, independente do que a serpente fez, independente do que a mulher fez, ele tinha conhecimento, então ele não podia ter caído naquele erro. E lá na frente a gente vê que Adão disse: foi a mulher que tu me deste, independente, ele comeu. A mulher não pegou uma faca no pescoço dele e mandou ele comer. Não, ele comeu, ele quis comer. A mulher sugeriu e comeu. Né? Então, a partir do momento em que ele desobedeceu, que ele pecou contra Deus, o que foi que aconteceu? Na primeira ocasião que Deus foi procurar, Deus não achou ele onde estava. Adão onde estava. Não é que Deus não soubesse onde Adão não estava, onde Adão estava. É que o lugar onde Deus colocou Adão estava vazio. Por quê? Por causa do pecado, da desobediência. Adão criou entre ele e Deus uma barreira intransponível, que só veio a ser transposta anos depois com Jesus, nosso Salvador. Aleluia. E no Salmo 51, o rei Davi clamava a Deus por misericórdia e perdão, porque o Senhor estava lidando com ele devido ao pecado dele com Batseba e ao assassinato do marido dele. Davi estava sendo tratado por Deus por causa desse pecado. Acredita ou não, o pecado de Davi acontecera mais ou menos um ano antes que ele escrevesse esse salmo. Aqui eu discordo um pouquinho desse entendimento. Esse entendimento aqui eu peguei de uma meditação que eu via no site da Igreja Lagoinha, da Batista Lagoinha, e eu transcrevi aqui. E eu discordo um pouquinho com esse entendimento de que aconteceu um ano antes o pecado da oração, porque na própria rúbrica do texto lá diz: Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove o espírito reto. Ele diz embaixo: Salmo de Davi para o cantor mó, quando o profeta Natã, ou seja, naquela ocasião, veio a ele depois de ter estado no Batseba. Logo após, naquele instante. Eu discordo um pouquinho de que Davi fez essa oração do Salmo 51 um ano depois. A Bíblia não fala isso, mas o autor do documentário da Lagoinha colocou isso, não sei porquê. Mas também não faz diferença. Se for um ano depois, se for naquele instante, não faz. Davi está entendendo. Amém. Então, mas ele nunca enfrentara a mentira. Davi não estava enfrentando a verdade. E enquanto se recusasse a encará-la, não poderia se arrepender com sinceridade. Enquanto ele não se arrependesse de verdade, Deus não poderia perdoar. O versículo 6 do capítulo 51, do Salmo 51, desta passagem é uma palavra poderosa. Ele diz que Deus deseja a verdade no íntimo. No íntimo. Lá no fundo do nosso coração. Isso significa que, se queremos receber as bênçãos de Deus, se queremos ser guiados pelo Espírito de Deus, devemos ser honestos com Ele sobre nós mesmos e sobre os nossos pecados. Aleluia. Aleluia. Veja um pouquinho diferente a respeito da nova aliança, a partir do novo nascimento. A forma como Deus guia o homem da nova aliança. Vimos que Davi, mesmo não tendo o Espírito dentro dele, ele tinha algumas atitudes parecidas ou recomendáveis a nós hoje, que somos guiados pelo Espírito, temos o Espírito dentro de nós. Mas que tipo de característica nós devemos entender de Davi e que devemos seguir hoje? A principal delas: a abnegação, a humildade diante daquilo que Deus é nele.
Davi não considerava o reino de Israel, o poder, a autoridade, a investidura do cargo, a vaidade que poderia vir sobre ele por causa daquela atribuição, mas Davi tributava a Deus toda a glória. Essa é a principal característica que nós temos em Davi, que nós poderemos absorver hoje. Depois, Davi ele tinha um espírito quebrantado. Ele orava e aquilo arrebentava no coração de Deus. Aquilo movia Deus a favor de Davi. E a terceira delas, Davi, ele estava sempre pronto para rever o seu erro e mudar de trajetória. Amém. Estava sempre pronto. Aleluia! Na Nova Aliança, a Bíblia diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, como vimos lá no começo em Romanos 8,14. Não está escrito todos os que são guiados pelos profetas, mas os que são guiados pelo Espírito Santo. Nós hoje podemos, hora ou outra, receber uma profecia, mas não devemos nos guiar pela profecia. Por quê? Porque a gente corre o sério nisso. E se a profecia não estiver genuinamente sendo inspirada por Deus, a gente cairia. Mas e aí, como é que eu faço? Como é que eu vou saber se uma profecia que eu recebi veio de Deus ou não veio? Se o profeta foi guiado ou se ele, no meio, introduziu alguma coisa que ele achava? Confronto, não vai. Não tem jeito. Existem, nesse estudo, a gente vai passar o mês inteiro, já começou no domingo passado, nós teremos ainda várias ilustrações a respeito disso, e vocês certamente ouvirão vários tipos de manifestação na Nova Aliança. Sonhos, visões, profecias, as mais diversas. Mas a palavra nos ensina, e nós devemos sempre ter em mente que cada um desse tipo de revelação, cada uma dessas formas sobrenaturais de Deus se comunicar com os seus filhos, com a sua igreja, ela deve ser sempre confrontada com a palavra. Nunca devemos receber aquilo e absorver com verdade absoluta na nossa vida. Nunca. Porque nós corremos o sério risco de estar sendo enganados pelo diabo. A palavra nos diz que o diabo ele imita as manifestações do Espírito. Ele imita. Por que você não deve orar pedindo a Deus que lhe revele alguma coisa em sonhos? Porque o diabo escuta, ele é o Deus desse século. A gente deve orar sempre colocando a Deus no nosso coração. A Bíblia nos ensina que nós devemos guardar o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Isso sim. E aí, tendo o coração guardado no Senhor, aí o que acontecer? Certamente a gente vai ter prudência, sensatez, maturidade suficiente para confrontar com a palavra de Deus. E assim sermos guiados pelo seu Espírito. Então, não devemos nos guiar pelo profeta, não devemos nos guiar por qualquer outra coisa externa, mas apenas pelo Espírito de Deus através da sua palavra. É bastante suficiente. Para concluir, eu queria que você abrisse comigo lá em Gálatas. Nós veremos uma expressão muito clara de como é que Deus, o seu Espírito guia os seus filhos. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16. Porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade,
fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Outra passagem poderosa a respeito da manifestação do Espírito Santo está em Romanos capítulo 8, e com esse texto a gente conclui. Romanos 8, de 1 a 14. Diz: portanto, agora, a partir do novo nascimento, a partir de uma nova realidade, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na morte, na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, aquelas coisas que nós vimos lá em Gálatas, né? Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Aleluia! E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viveres segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Aleluia! Onde estão os filhos de Deus nesta manhã? Aleluia! Você pode ficar em pé comigo? Aleluia! Oh Deus, nós te bendizemos nesta manhã. Glorificamos o teu nome porque o Senhor fez tanto por nós. O Senhor, olhando para nós naquele estado lamentável que estávamos, decidiu nos amar, independente daquilo que estávamos fazendo em relação a você, Pai. Diz a tua palavra que nós estávamos em estado de inimizade contra você, Pai. E ainda assim, você decidiu nos amar. Você que nos escolheu, não fomos nós que voluntariamente te escolhemos, mas você nos escolheu. E é por causa dessa tua escolha, é por causa da tua justificação em nós, que fomos habilitados a receber o teu Espírito dentro de nós. E não contente com isso, o Senhor nos investiu numa autoridade tamanha e colocou dentro de nós, não sobre nós, mas dentro de nós, para estar conosco todos os dias, nos consolando, nos exortando, nos admoestando, nos conduzindo a toda boa obra. O Senhor colocou dentro de nós o seu Espírito Santo, nos capacitando, nos envolvendo, nos promovendo, nos impulsionando a fazer a tua vontade, a cumprir os teus chamados.
agora. Colocando dentro de você, assim como Davi, naquela ocasião em que pecou e se arrependeu diante de você. Ele clamava pela alegria da salvação. Ele clamava por não ter, ó Deus, prejuízo algum que não fosse a sua intimidade com você, o seu relacionamento com você. Assim nós colocamos, nós abrimos os nossos corações. Não queremos ter, ó Deus, por preciosa a nossa vida, a nossa posição dentro da sociedade, diante dos homens, o ministério da igreja, não. Nós queremos, ó Deus, estar em linha com você. Independente das circunstâncias, nós queremos estar em linha com você e com a sua palavra, Pai. Mas, Pai, renova em nós, assim como disse Davi, o Espírito reto. E nosso espírito possa estar em linha com o teu espírito, sensível à tua voz, para que possamos ter efetivamente a manifestação do teu querer, da tua vontade nas nossas vidas. É por tudo que nós oramos, é por tudo que te agradecemos. O nome santo do teu Filho Jesus. Amém. Aleluia. Ainda de pé, Deus salvos. Amém. Gostaria de saber se existe alguém entre nós que não recebeu o batismo no Espírito Santo com evidência em falar em outras línguas. Como vimos, o batismo no Espírito Santo é um revestimento. É como se fosse uma nomeação para que você exerça um cargo, para que você exerça com excelência o chamado de Deus na sua vida. É necessário, é indispensável que você receba o transbordar do Espírito Santo. Alguém que desejaria ser capacitado nesta manhã para manifestar de forma mais potente o Evangelho nesta terra, fazendo como Jesus fez, curando todos os oprimidos do diabo? Alguém? Todos cheios? Todos cheios? Amém. Existe entre nós alguém doente que deseje receber uma oração de cura nesta manhã? Amém. Nossa irmã pede oração por Maria José. Ela fala em libertação. Amém? Vamos orar, gente? Pai querido e santo, nós queremos te apresentar a vida de Maria José. Eu não conheço Maria José, mas o Senhor conhece. A tua palavra diz que o Senhor tem contados os cabelos, cada fio de cabelo que está na nossa cabeça. E eu creio firmemente que o Senhor conhece Maria José no seu íntimo. E eu peço agora, Senhor, que conhecendo o Senhor como conhece aquela mulher, que o Senhor promova meios, ó Deus, para que aquela mulher possa conhecer o Senhor assim como o Senhor. Que ela possa ter quebrada, desfeita toda ligação com coisas naturais, com coisas passageiras, que a distanciam do Senhor. Nós, na autoridade do Senhor, investimos a autoridade que nos foi confiada pelo Espírito Santo de Deus, vamos de encontro, desfazemos toda a obra do inferno na vida de Maria José. Nós declaramos a vida de Deus na vida dela. Nós declaramos paz, prosperidade, perdão e vida longa na presença do Senhor naquela vida. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, gente? Vocês foram abençoados. Eu também fui muito abençoado. Amém? Obrigado, Deus abençoe e fica